O juízo de Deus é para salvar pecadores ou para condenar pecadores? Apocalipse capítulo 4 e 5 falam sobre juízo ou sobre entronização de Cristo? Olha quantos assuntos interessantes no vídeo de hoje. Se você quer saber mais, então fique até o final e confira muito mais segredos revelados. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos tentar responder em um minuto profético algumas perguntas que chegam para mim lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente, dá um pulinho lá no @Cecilio7 e também no Twitter. Ali eu tenho colocado caixinhas de perguntas sobre a lição da Escola Sabatina, né, que nós estamos estudando sobre as 3 mensagens angélicas. Dentre as perguntas, eu sempre separo algumas ali, 1, 2 ou 3, que mais fala sobre o assunto, né? E essa semana a gente está falando sobre a questão do juízo, né? Juízo, se é algo bom ou ruim. E chegou uma pergunta aqui fantástica, né? E eu quero responder. Mas antes de responder, quero pedir para você, se inscreve no canal, curta, compartilhe, joga aí no seu grupo do WhatsApp da igreja. Lembrando que nós temos mais um comentário, e nós estamos fazendo ali um comentário toda semana de cada um dos temas da Escola Sabatina, eu e o pastor Lucas Igor. E esse bloco aqui, ou esse, como chama? Esse vídeo, né, o Minuto Resposta, é para tentar responder perguntas, dúvidas que ficaram ou que com certeza vai surgir na sua sala e você já sabe a resposta. Bom, então vamos começar? A primeira pergunta é: como o juízo pode ser uma boa notícia, né? E realmente, quando a gente pensa em juízo de Deus, a gente pensa nas 7 pragas, a gente pensa em Deus furioso, e Deus vindo e tacando, queimando as pessoas, o rio ficando em sangue, né? O juízo, de alguma forma, já foi criado no imaginário do mundo, né? Do mundo cristão, que é Deus furioso e tentando não, punindo o pecador. Veja, eu não vou desconsiderar isso, né? Realmente Deus despejando a sua ira. Assim como Deus despejou sua ira na cruz do Calvário em Cristo, por todos os salvos, né, que aceitaram a graça e agora estão livres dessa condenação, porque Cristo sofreu essa condenação, Deus vai derramar o seu juízo, a sua ira, sobre aqueles que não entregaram seus pecados a Cristo. Então, a ira de Deus cairá sobre os rebeldes, sobre os transgressores da lei, aqueles que decidiram se alinhar a Satanás e os poderes humanos, né? E como isso pode ser algo bom? É muito simples. Deus quer que você tenha vida plena e vida em abundância, né? E para que você tenha essa vida em abundância, que você seja feliz eternamente, que você possa desfrutar daquilo que é pleno, que Ele preparou e que sempre foi o plano dele, Deus precisa destruir o mal. Deus precisa cortar o mal pela raiz. Esse período todo da história, onde o caráter de Deus foi questionado e colocado à prova, Deus agora precisa mostrar que ele vai pôr um fim nisso, né? Esse período que foi dado após o julgamento, tiraram-se todas as dúvidas. Deus e o seu caráter foi, de alguma forma, passou ileso. Ele não é culpado. Culpado foi Satanás em querer criar um governo paralelo, né? Um poder paralelo. Então o juízo ele vem para destruir esse mal, esse intruso, a morte, vem destruir aquilo que causou a morte, aquilo que causou a separação do homem e de Deus. Então o juízo é uma boa notícia. Para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, isso para nós é paz, é música boa aos nossos ouvidos. Mas, infelizmente, para o ímpio, para o perverso, para o rebelde, ele vai receber a ira de Deus, né? Porque Deus, quando criou o homem, ele criou uma lei: obediência, vida eterna; desobediência, morte eterna. Então, na cruz do Calvário, Jesus sofre a morte eterna por mim e por você que o aceita como Senhor e Salvador. E Deus precisa, depois do juízo, decretar o fim do mal. E para isso haverá então a destruição. Então o juízo tem 2 facetas, né? Salva pecadores justificados por Cristo e condena pecadores que rejeitaram a graça de Cristo. Ok?
Então, você que é crente, você que é fiel, você que aceitou Jesus, o juízo é uma boa notícia, porque o mal já tem um prazo de validade, né? O mal será destruído. E isso é bom. Aleluia, né? Outra perguntinha que chega aqui é interessante, que a lição abordou aí, né? Apocalipse capítulo 4 e 5 é uma cena de juízo? Existe uma forma de interpretar o Apocalipse que entende que o capítulo 4 e 5 é um momento de julgamento, né? Eles fazem um paralelo com Apocalipse com Daniel capítulo 7. Isso é interessante você ler depois, tá? Lê o capítulo 7 de Daniel e depois leia o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Eu não tenho como, agora, rapidamente aqui detalhar por todos os detalhes aqui. Mas você vai encontrar muita igualdade, né? Você vai encontrar trono, você vai encontrar livro, você vai encontrar anciãos. Então, as cenas parecem que acontecem no mesmo lugar, ok? E qual é o problema disso? O problema é o seguinte: Daniel capítulo 7 está falando de uma cena em um local, e essa cena é juízo, início do julgamento no céu, início da purificação do santuário celestial. Capítulo 7 de Daniel. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, a cena ocorre no mesmo local. É o mesmo local. E por isso que existem as mesmas figuras. Porém, todavia, entretanto, o que está acontecendo ali naquele mesmo local não é uma cena de juízo. Nós não encontramos ali o livro da vida, nós não temos ali elementos que justifiquem um juízo. Pelo contrário, nós temos um momento de festividade onde Cristo é entronizado e ele recebe da mão do Pai toda a autoridade no céu e na terra, representada pelo livro. E ele, então, tendo direito da história, como toda autoridade sobre a terra, ele vai abrindo os selos, né? E aí temos o capítulo 6, que vai falar dos selos, depois nós temos as trombetas. Agora, juízo e julgamento é muito claro que começa a ocorrer no capítulo 10 de Apocalipse, no capítulo 11 de Apocalipse, e o final do juízo no capítulo 15, 16, com o derramamento das pragas, né? Então, assim, existe uma igualdade entre o capítulo 7 de Daniel com o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. É verdade, como diz o autor da lição. Porém, todavia, entretanto, nós temos diferenças. A igualdade é que é a mesma sala, o mesmo lugar, né? Mas o que está acontecendo naquela sala é diferente. Capítulo 7 de Daniel está falando do início do juízo, e capítulo 4 e 5 de Apocalipse está falando da entronização de Cristo, quando ele sobe, após sua ressurreição, ele sobe para receber toda a autoridade no céu e na terra, né? Então temos mais elementos de uma entronização do que elementos de juízo. E qual é o problema, pastor? Se eu interpretar que o capítulo 4 e 5 é uma cena de juízo, então a leitura posterior dos próximos capítulos de Apocalipse devem ser compreendidas após um juízo, né? E quem faz esse tipo de leitura, temos uma leitura ali mais futurista e uma leitura linear do livro do Apocalipse, coisa que não é a leitura, eu creio, como a maioria dos teólogos adventistas, em que o livro não está escrito de maneira linear, né? Nós temos um avanço e depois um retrocesso, um avanço e um retrocesso. E o capítulo 4 e 5 não representam um juízo, porque senão a nossa compreensão dali para frente, nós teremos que ter uma outra visão, e aí é uma visão mais futurista, algo que nós adventistas não cremos no historicismo, ok? Então, a cena do capítulo 4 e 5 de Apocalipse não faz jus a um juízo, né? Porque é interessante, a Arca da Aliança só é vista no capítulo 11, né? A cena do juízo, que chegou o tempo, né? Aparece no capítulo 10, quando o anjo levanta a mão, né? E faz o seu decreto. E ainda fala para profetizar, né? Então nós temos um problema sério ali, se a gente entender que 4 e 5 de Apocalipse já é a cena de um juízo, né? Nós estamos adiantando um processo que vai acontecer mais à frente, ok? Bom, essas foram as perguntas. Eu sei que poderia discorrer muito mais sobre isso, mas não é a intenção aqui.
Então a intenção desse vídeo aqui é apenas trazer paz ao teu coração, que o juízo é boas novas para quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E dizer para vocês que o autor da lição faz um paralelo de Daniel capítulo 7 com Apocalipse 4 e 5. Porém, todavia, o ambiente é o mesmo, mas as cenas são diferentes. E isso importa muito para a nossa teologia, ok? Deus abençoe você. Se você tem mais alguma pergunta sobre a lição ou qualquer outra coisa, vai lá no @Cicílio7, tá? Manda sua perguntinha. Sempre abro a caixinha do Instagram ali entre domingo e segunda-feira, tá certo? Se inscreve no canal e já aciona o sininho, tá bom? Deus abençoe vocês e não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Forte abraço. Fui!